Eu tenho que continuar! Tenho que continuar porque o Paysandu conquistou uma vitória heróica e fundamental na Série B. 2 para o Paysandu, 0 para a Chapecoense, com uma atuação fantástica do goleiro Matheus Nogueira. Então no vídeo de hoje, vamos analisar como foi esse confronto disputado na Curuzu. Meu nome é César Marim, sou criador do canal Bastidores e convido a todos que não conhecem o meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando ou discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem bacana, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos analisar essa grande vitória do Paysandu. Primeiro, foi um jogo fundamental para o Paysandu, para as pretensões do Paysandu. Lembrando que se o Paysandu fizer o dever de casa dele, o Paysandu se livra do rebaixamento, porque chega a 45 pontos. Tinha 4 jogos para disputar em casa. Venceu a Chapecoense, agora restam 3 pontos, tem 36 pontos. Uma vitória importante também, porque pouco tempo antes o Botafogo da São Paulo conseguiu também uma virada heróica contra a equipe do Guarani. Perdia por 2-1 até os 83 minutos, conseguiu a virada. Então o Botafogo chegou a somar pontos, colocaria até o Paysandu nessa zona de rebaixamento caso o Paysandu tivesse perdido para a Chapecoense. O empate ia ser trágico também para o Paysandu, porque ia possibilitar o Paysandu ao longo da rodada, ainda muitos jogos para a rodada, entrar na zona de rebaixamento, mas agora não. Essa vitória deixa o Paysandu livre da zona de rebaixamento, tinha que vencer e chegar um pouco mais tranquilo nessa pré-temporada, essa mini pré-temporada, né, de 11 dias até o próximo jogo contra o Operário. E esses 11 dias, a gente até pode falar um pouquinho no final do vídeo, são 11 dias bem importantes para a pretensão do Paysandu, a gente vai chegar lá. Mas o jogo contra a Chapecoense era um jogo que tinha que vencer. Confronto direto, Chapecoense 34 pontos, Paysandu 33, Paysandu vindo de uma derrota para o CRB, um confronto direto contra o CRB, o que possibilitou a equipe alagoana naquela altura ultrapassar o Paysandu na tábua de classificação. Pegou a Chapecoense, tinha que vencer e jogou melhor. O Paysandu foi superior à equipe da Chapecoense, o Paysandu tem mais time que a equipe do Chapecó, tinha que vencer, venceu. Foi uma equipe que no começo do jogo cometeu, primeiro tempo inteiro cometeu alguns erros, muitos erros de passe, alguns erros de posicionamento de um atleta ou de outro, alguns erros em relação à aproximação, mas erros que, lógico, poderiam ser evitados. Mas no decorrer do primeiro tempo, erros vamos considerar até normal, porque o adversário também errava. E entre erros e acertos, o Paysandu teve mais acertos que erros, e o Paysandu sim foi melhor que a equipe da Chapecoense. E uma questão curiosa foi a primeira substituição. Quando sai o Jean Dias machucado, na metade do primeiro tempo entra o Paulinho Boia, que o Paulinho Boia foi um dos grandes destaques do Paysandu. Para mim, o segundo melhor destaque da equipe do Paysandu. Atrás apenas do Matheus Nogueira, a gente vai chegar lá no goleiro do Paysandu, principalmente quando nós falamos da segunda etapa. Então, entre o Boia entra muito bem. Talvez a melhor partida do Paulinho Boia no Campeonato Brasileiro da Série B pelo Paysandu. Então é aquela questão até curiosa, né? Que o Paulinho Boia talvez fosse entrar no jogo mais no decorrer do segundo tempo. Ele entra no decorrer do primeiro tempo, substituindo o Jean Dias, faz o primeiro gol da equipe do Paysandu e uma bela assistência do Robinho, e ele batendo bem com o pé direito, forte, sem chance para o arqueiro do Chapecó, abriria sim o placar para 1-0. E um Paysandu que tinha no seu meio campo, e como eu falei, podia estar cometendo o time em geral alguns erros, mas no seu meio campo, um meio campo muito eficiente na partida contra a equipe do Chapecoense. João Vieira bem, Netinho muito bem, até superior, Netinho bem, né, fazendo essa segunda volância, tentando uma aproximação, e o Robinho bem na partida e dando uma boa assistência pro Paulinho Boia, que fez o gol. Então o meio campo do Paysandu me agradou bastante na primeira etapa. Foi um meio-campo que eu achei bem eficiente, o meio-campo que eu gostaria de ver no sentido do Netinho, talvez meu meia de articulação em geral no Paysandu, embora a assistência do Robinho, o meu titular meia seria outro jogador, mas João Vieira e Netinho, para mim, é uma dupla de volantes que seria titular da equipe do Paysandu com o elenco atual da equipe bicolor e funcionaram bem. Gostei muito do meio-campo do Paysandu, um meio-campo que marcou, um meio-campo que pegou a bola, o meio-campo que tentou progredir, fazendo transição ofensiva, atacando, criando. Então, o meio-campo funcionou da equipe bicolor. E o Paysandu ia para o intervalo, ou melhor, foi para o intervalo com 1-0, sendo melhor do que a equipe do Chapecó, mas 11 contra 11, até o Nicolas ser expulso, e para mim, bem merecida a expulsão. O Nicolas foi bem prudente, foi uma irresponsabilidade do atacante do Paysandu que não está bem, e para mim não é só aquela questão que a bola não está chegando para finalizar, não. Para mim ele não vem bem mesmo, e
a expulsão foi justa. A expulsão foi justa, foi imprudente, não foi de propósito, por isso que eu usei o termo imprudente, porque ele estica o braço e é um lance que tem uma força excessiva. É diferente para mim do lance no Brian Borges, no segundo tempo, que a torcida do Paysandu que reclamou de uma expulsão do jogador chapecoense, mas não teve essa força excessiva. E do Nicolas teve essa força excessiva, o cara saiu ensanguentado, levou ponto, enfim, aquela questão toda. E foi uma expulsão que justa e uma expulsão que dificultaria a equipe do Paysandu, e como dificultou, porque jogou com 10 jogadores. Então o Paysandu joga o segundo tempo inteiro com 10 jogadores. Isso lembra muito o início da Série B, quando o Paysandu jogando na própria Curuzu, teve jogadores expulsos também no final do primeiro tempo, ou no início do segundo tempo. Como o Edilson, naquele jogo contra o Goiás, que o Paysandu estava vencendo, teve um jogador expulso, acabou tomando um empate. Quanto ao Avaí, que foi empate também na Curuzu, o Paysandu teve um jogador expulso logo no início do segundo tempo. Então, um filme passou pela cabeça. Só que diferente dos outros jogos, nesse o Paysandu conseguiu vencer. Com 10 jogadores, um cenário complicado, jogar contra uma equipe que precisava marcar, porque precisava do resultado, não podia perder o Paysandu. Então vai para o segundo tempo a equipe do Paysandu com 10 homens, mas um cenário um pouco mais difícil. Nisso, o treinador, o Fernandes, né, que é o filho do Márcio Fernandes, Marcinho Fernandes, faz as substituições, ele mexe na equipe do Paysandu. Eu fiquei curioso como é que funcionaria a equipe do Paysandu, porque saíram o Netinho e o Robinho desse meio campo eficiente que funcionou no primeiro tempo, para a entrada do Luan e do Juan Ribeiro. Ou seja, o Paysandu não teria mais um meio de criação, você também está com 10 jogadores, então a formação tática do Paysandu seria uma espécie de 4-4-1, muitas vezes no sem bola até no 5-3-1, ou seja, só o Juan Ribeiro um pouco mais espetado na frente, com Boia de um lado e Borazzi de outro. Borazzi que foi um pouquinho mais abaixo nessa partida, e para tentar espetar, tentar algum contra-ataque da equipe do Paysandu, o Juan Ribeiro um pouco mais à frente, o resto da equipe do Paysandu em marcação. Acaba dando certo, por mais que seja curiosa essas substituições, acaba dando certo pela entrada do Luan, que logo no segundo tempo, no escanteio, o Paysandu faz 2-0, aí dá uma tranquilizada. E o Paysandu, para mim, foi melhor no segundo tempo que a Chapecoense. Aí vocês podem perguntar, mas a Chapecoense finalizou 3 vezes mais que o Paysandu. Finalizou. É porque a minha leitura de jogo, como eu costumo analisar jogo, eu não pego só o número de finalização, porque seria muito fácil. Pegar, o time finalizou 10, o outro finalizou 7, então o que finalizou mais foi melhor em campo. Ou o time que teve 60% de posse de bola, o outro teve 40%, então esse time foi melhor. Não. Eu acho que uma análise você tem que ir além. E o Paysandu foi melhor por quê? Com um homem a menos, você tem que entender todo o cenário. Com um homem a menos, sabendo que o adversário ia para cima, você ainda se expõe no primeiro lance do segundo tempo, porque ao uma bola parada, você colocar zagueiros na área com um a menos, você acaba se expondo, por mais que esteja. João Vieira ficou um pouco atrás, o Edilson ficou também na marcação, alguns jogadores ficaram na marcação, você acaba se expondo, você acaba correndo risco, e para mim, um risco justo, porque o Paysandu tinha que tentar atacar também no segundo tempo, e acaba fazendo gol. Depois sofre uma pressão da Chapecoense, que é uma pressão normal que teria que ter, só que a Chapecoense não foi eficiente nas finalizações, ou finalizou para fora, ou o Matheus Nogueira, entrando na questão do goleiro do Paysandu, operou no mínimo 2 ou 3 milagres, mas defesas incríveis, uma lá espetacular, em cima da linha de reflexo, com uma mão direita, uma defesa sensacional do arqueiro do Paysandu, Matheus Nogueira, para mim o melhor em campo, passando muita segurança, fazendo grandes defesas, e o Matheus Nogueira, para mim, foi o melhor em campo. Ou seja, essa pressão da Chapecoense era normal. Só que mesmo nesse cenário de pressão, o Paysandu, quando dava, tentava atacar. Tanto é que já no final do jogo, Paulinho Boia fez uma ótima jogada, finalizou um pouco passando do meio campo, a bola bateu na trave e saiu, seria o terceiro gol para golear a equipe catarinense. Então foi o segundo tempo que a Chapecoense finalizou muito mais que o Paysandu, mas era previsto. Uma Chapecoense teria muito mais a posse de bola, mas também era previsto pelo cenário da partida, sempre tentando entender o cenário da partida, mas o Paysandu foi melhor, porque o Paysandu foi mais eficiente, porque o Paysandu, quando teve que sofrer, conseguiu sofrer, quando teve que atacar, bem menos que o número do Chapecoense em ataques, conseguiu atacar. Então foi um segundo tempo que o Paysandu, pelo cenário, foi bem no jogo. No primeiro tempo, mesmo cometendo alguns erros no de passe, também foi melhor que a equipe de Chapecó e mereceu vencer. Vitória justíssima da equipe do Paysandu, que agora joga daqui a 11 dias contra o Operário lá em Ponta Grossa, no Paraná, interior paranaense. Ou seja, vai ser essa mini pré-temporada aí. 11 dias que o Paysandu tem
para evoluir, porque há margem para evolução. O Paysandu ultimamente não vem jogando tão bem. Eu não considero na partida de ontem contra a Chapecoense, porque foi uma partida que o Paysandu jogou bem, e quando ficou com a menos, a gente explicou aqui, o cenário da partida esteve bem também, mas é um time que pode evoluir para tentar chegar logo aos 45 pontos e não ser rebaixado. Porque o Paysandu tem 3 jogos em casa, vencendo os 3 chega a 45, mas você não pode se fiar apenas nos jogos de casa, é um grande risco muito grande. Ou seja, o Paysandu precisa pontuar fora de casa para ajudar a tua vida também. E vai ter 11 dias até jogar contra o Operário, uma partida que o Paysandu tem condições de trazer pelo menos um ponto para Belém do Pará. Esse é o Bicolor. Venceu a Chapecoense por 2-0, como diz, meio campo funcionando bem, alguns jogadores, algumas individualidades funcionando bem, como o Paulinho Boia. Luan entrou muito bem no segundo tempo, fez o gol e depois passou uma segurança de defesa. Isso aí pode abrir uma interrogação na cabeça do Márcio Fernandes, se o jogador merece mais oportunidades na equipe titular. Lembrando que historicamente esse ano ele era praticamente a 4ª ou 5ª opção de zaga. Na frente dele, historicamente, quem estão? Wanderson, Maia, Quintana, Carlão, aí vem ele. Ou seja, 5ª opção para a zaga. Quem sabe agora nesse degrau ele não sobe um pouquinho, que é um jogador que a torcida até quer ver ele mais na equipe titular, e eu acho que até mereça mais oportunidade. E o Paysandu, Matheus Nogueira, já falei aqui, melhor em campo, uma atuação fantástica do arqueiro do Paysandu. O Paysandu vence a Chapecoense, agora é esperar a equipe do Operário nessa caminhada, porque o Paysandu não pode ser rebaixado. Eu acho um objetivo pobre, um objetivo pequeno, você apenas não ser rebaixado, mas nesse momento o que importa é isso. Que ano que vem faça outro planejamento, reformule o elenco, mas sim, isso é para outra questão, outro vídeo. O importante agora é o Paysandu se manter na Série B, e é isso que tem que ser feito. É isso que tem que ser feito. Ano que vem corrige os problemas, a gente fala isso depois. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se inscreva aqui no canal e até o próximo.